Lucas 23. E levantando-se toda a multidão deles, conduziram Jesus a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César, e dizendo ser ele mesmo Cristo, rei. Pilatos, pois, perguntou-lhe: És tu rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: É como dizes. Então disse Pilatos aos principais sacerdotes, e às multidões: Não acho culpa alguma neste homem. Eles, porém, insistiam ainda mais, dizendo: Alvoroça o povo ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo isso, perguntou se o homem era galileu. E, quando soube que era da jurisdição de Herodes, remeteu Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. Ora, quando Herodes viu a Jesus, alegrou-se muito, pois de longo tempo desejava vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito, e esperava ver algum sinal feito por ele. E fazia-lhe muitas perguntas, mas ele nada lhe respondeu. Estavam ali os principais sacerdotes, e os escribas, acusando-o com grande veemência. Herodes, porém, com os seus soldados, desprezou-o, e, escarnecendo dele, vestiu-o com uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. Nesse mesmo dia Pilatos e Herodes tornaram-se amigos, pois antes andavam em inimizade um com o outro. Então Pilatos convocou os principais sacerdotes, as autoridades e o povo. E disse-lhes: Apresentastes-me este homem como pervertedor do povo, e eis que, interrogando-o diante de vós, não achei nele nenhuma culpa, das de que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois nulo tornou a enviar, e eis que não tem feito ele coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e o soltarei. E era-lhe necessário soltar-lhes um pela festa. Mas todos clamaram a uma, dizendo: Fora com este, e solta-nos Barrabás. Ora, Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade, e de um homicídio. Mais uma vez, pois, falou-lhes Pilatos, querendo soltar a Jesus. 1. Eles, porém, bradavam, dizendo: Crucifica-o! Crucifica-o! 2. Falou-lhes, então, pela terceira vez, pois, que mal fez ele? Não achei nele nenhuma culpa digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e o soltarei. Mas eles instavam com grandes brados, pedindo que fosse crucificado. E prevaleceram os seus clamores. Então Pilatos resolveu atender-lhes o pedido. E soltou-lhes o que fora lançado na prisão por causa de sedição e de homicídio, que era o que eles pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Quando o levaram dali tomaram um certo Simão, Cireneu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Seguiu grande multidão de povo e de mulheres, as quais o pranteavam e lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas, e por vossos filhos. Porque dias hão de vir em que se dirá: Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: Caí sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos. 1. Porque, se isto se faz no lenho verde, que se fará no seco? 2. E levavam também com ele outros 2, que eram malfeitores, para serem mortos. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, a ele também aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então repartiram as vestes dele,
deitando sortes sobre elas. E o povo estava ali a olhar. E as próprias autoridades zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Os soldados também o escarneciam, chegando-se a ele, oferecendo-lhe vinagre. E dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima dele estava esta inscrição, em letras gregas, romanas e hebraicas, este é o rei dos judeus. Então um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo: não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação? 1. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem, mas este nenhum mal fez. 2. Então disse Jesus: lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. 3. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. 4. Era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, pois o sol se escurecera. E rasgou-se ao meio o véu do santuário. Jesus, clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e, havendo dito isso, expirou. Quando o centurião viu o que acontecera, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E todas as multidões que presenciaram este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltaram batendo no peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus, e as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia, estavam de longe vendo estas coisas. Então um homem chamado José, natural de Arimateia, cidade dos judeus, membro do Sinédrio, homem bom e justo. 1. O qual não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, e que esperava o reino de Deus. 2. Chegando a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. 3. E tirando da cruz, envolveu-o num pano de linho, e pô-lo num sepulcro escavado em rocha, onde ninguém ainda havia sido posto. 4. Era o dia da preparação, e ia começar o sábado. 5. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia, seguindo a José, viram o sepulcro, e como o corpo foi ali depositado. Então voltaram e prepararam especiarias e ungüentos. E no sábado repousaram, conforme o mandamento.